Estamos de volta. Hoje nós estamos falando com Michele Ribeiro de Melo sobre o livro que ela nos trouxe, que tem um tema muito interessante e muito importante para todos nós, que é psicografia e prova judicial. Bom, Michele, nós já demos uma introdução aqui do que é esse livro, né? Apesar de você ter falado que ele é um livro técnico, um livro jurídico, ele é muito bom de ler porque traz conhecimento, que é o que nós falamos, né? É importante. Mesmo que você não tenha, né, o domínio da matéria, dá para você ter uma base. Quando você ouvir falar, você sabe do que estão dizendo, né? Porque eu acho que isso é interessante também, né? Muito importante, né? Você saber do que as pessoas dizem, né? Você não tem o conhecimento, não é especialista no assunto, mas você pode falar sobre, né? Sim. Sabe do que estão dizendo, né? Mas vamos falar um pouquinho do que fala o livro, dos capítulos dele, né? Legal. O começo é ciência e conhecimento, não é Ciência isso? pura, né? É. O começo fala da filosofia da ciência. É um capítulo para que nós possamos inaugurar e abrir o livro falando de ciência. O que é ciência? O que é considerado científico? O que não é considerado científico? Quem detém Como ela esse progride, né? conceito? Como que ela progride? Quem pode dizer que algo é científico e não é científico? Para que nós possamos entrar na doutrina, no aspecto científico da doutrina espírita. Então, nós começamos ali com o estudo de filósofos, grandes filósofos da ciência, como Lakatos, Popper, Thomas Kuhn, o nosso filósofo que nós temos no Brasil, Silvio Schibeni, para que nós possamos elaborar ali o que é ciência, os paradigmas científicos, onde que está o limite demarcatório do que é considerado ciência e o que não é considerado ciência. E aí nós entramos na parte científica da doutrina, a codificação de Kardec, o estudo, os experimentos científicos que ele fez. E nós vamos observar ali que a doutrina espírita, a teoria espírita, ela é considerada ciência. Ela tem todos os parâmetros para ser considerado uma ciência. E a ciência própria, a melhor ciência para investigar os fenômenos espíritas, a mediunidade, todos esses fenômenos, né? Ela não sofre as anomalias, as revoluções científicas que as outras acabam sofrendo. Isso eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Né? Porque ela é fenomenológica, né? Então, é como nós podemos pegar um exemplo. A termodinâmica, você saber que o sol queima, que o calor queima. Então, o mesmo, você vai utilizar essa fenomenologia, né? Fenomenológico, o estudo, para parte da doutrina. Por isso que ela não sofre essa revolução, ela não tem as anomalias. E a doutrina espírita, a ciência espírita, é a própria ciência para estudar o fenômeno mediúnico. Sim. Esses fenômenos que nós temos na nossa seara espírita. É interessante que, para o leigo, né? Para o leigo em direito, né? Em processos jurídicos, né? Quando você lê o primeiro capítulo, assim, esse começo, essa introdução da ciência, você fala, nossa, é difícil. Mas quando entra a sua explicação da doutrina espírita, parece que aclara o entendimento do que é a ciência, de como ela progride, né? Dessa diferença que você fala de ser fenomenológica ou não. Né? É interessante porque eu fui perguntar para o meu marido o que era termodinâmica, porque ele é engenheiro. Né? Que legal. Então, você começa, de uma coisa você vai aprendendo outra, você vai buscando, isso é vai muito crescendo interessante. Conhecimento. E para quem conhece a doutrina espírita e lê essa parte sua que você fala da doutrina, facilita muito para o entendimento e até mesmo para nós explicarmos para os iniciantes lá no Centro Espírita. Exatamente. Né? E para o jurista, né, que não conhece, ele vai entender. Ele precisa compreender essa parte para compreender o aspecto científico da doutrina, porque senão não dá para compreender. Como uma doutrina que muitas pessoas pensam que é religiosa, ela tem esse aspecto científico. Então, esse capítulo ele trata somente disso. Aí você fala dos princípios, né, também. Aí é mais também aí é jurídico, né? Sim. Princípios do processo, né, da estruturação, enfim, né? O segundo e o terceiro capítulo, ele é teórico, ele é doutrinário, assim, no âmbito jurídico, né? Ele vai tratar da teoria da prova, os meios de prova que o nosso ordenamento jurídico aceita, os princípios das provas, os princípios constitucionais, porque nós não podemos
ferir nenhum princípio constitucional. Sim. Né? Para que nós possamos chegar na parte da prova psicografada, nós precisamos compreender esses princípios que regem o ordenamento jurídico. Então, esse segundo e o terceiro capítulo é para isso. Ele é mais acadêmico, né? Para que nós possamos compreender quais os princípios que regem, quais os princípios importantes das provas, o que é uma prova documental, o que é uma perícia, a perícia grafotécnica, como que funciona. Então, são parâmetros mais jurídicos para que nós possamos fundamentar a pesquisa e explicá-la agora como uma psicografia pode ser utilizada, então, como prova. Vai ferir um princípio constitucional? Muitas pessoas falam que fere. Fere o princípio do contraditório, é uma prova ilícita. Então, nós explicamos o que é uma prova ilícita. A psicografia não se enquadra, ela não é uma prova ilícita, porque ela não é colhida mediante nenhuma violência ao princípio, a nenhum princípio, ela não é colhida violando direito material. Ela pode ser utilizada, ela não é uma prova ilícita, ela é uma prova lícita. Ela não é uma prova que está elencada no processo, né? Porque nós não temos, no ordenamento jurídico, um rol taxativo ali, ó, essa prova pode, essa prova pode, essa prova. Não, nós temos um rol exemplificativo. E as provas que não estão ali elencadas, desde que sejam lícitas, legítimas, podem ser utilizadas. E aí nós conseguimos utilizar a prova psicografada. Muito bom. Eu vou continuar falando disso, que é muito importante. Agora eu quero convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Informações como essa que nós estamos tendo hoje, orientação, esclarecimento, consolo, nós queremos levar a muito mais pessoas, a lugares mais distantes, a pessoas que não têm, como nós, a bênção dessa informação. Por isso, nós convidamos você a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você vai colaborar para que nós tenhamos conhecimento e nos libertemos. E quando nós assim fazemos, nós colaboramos para um mundo melhor. 0800 12 18 38. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.